Fala galera, Daniel Piaia novamente aqui. Ontem não consegui gravar o vídeo para vocês, minha internet não estava muito boa, mas hoje venho aqui, dar continuidade nos nossos encontros para não ficar faltando, a sequência de entendimento, até porque o que eu venho falar hoje aqui é a continuidade do assunto da aula anterior, que é o assunto mais importante de todos aqui que a gente sempre fala, que é volume. Volume é algo que demanda um certo cuidado para poder interpretar de maneira correta, porque ele é muito subjetivo. Volume, ele traz uma série de informações que, se elas não forem encadeadas junto com a tendência, pode confundir mais do que agregar. Então eu venho trazer aqui para vocês um novo jeito de entender o volume para poder vocês mesmos construírem o seu racional em cima da tendência, do que vocês estão enxergando no gráfico, de uma maneira simples. Eu procuro trazer aqui para vocês um conteúdo simples para que isso agregue na vida de vocês e que vocês mesmos possam seguir seu caminho aí, independente de outras pessoas, inclusive de mim mesmo. Eu sou apenas aqui um porta-voz da tendência, E, primeiramente, para poder deixar isso muito claro, tudo que a gente vê no gráfico, esse comportamento que a gente vê no gráfico, esse sentimento que a gente vê no gráfico, que é um sentimento coletivo que está envolvido no mercado, ele é uma expressão do comportamento humano. A primeira coisa que a gente precisa entender é isso, uma expressão do comportamento humano. O comportamento humano, ele é multifacetado, Então, diante de um mercado onde envolve negociação, de ativos, onde envolve dinheiro, então esse tipo de comportamento do ser humano, ele é muito bem expresso através do preço. E a gente consegue ver o preço olhando a tendência e os candles. A conjunção dos candles dá para a gente uma informação importante, que é a tendência, e quando a gente consegue interpretar tendência com volume, a gente está lendo algo no mercado que é das informações mais importantes que existem. Para quem é analista técnico, é muito importante saber interpretar volume da maneira correta, tomando os devidos cuidados e sempre analisando de maneira correta a tendência. Porque o volume ele vai agregar se você já sabe ler a tendência. Então, se você já sabe ler a tendência, é bom que você continue evoluindo nesse sentido. Se você chegou agora, gostaria de falar para você que assista os vídeos que eu deixei aí. A gente está no 17º encontro, Então eu procuro passar para vocês de maneira simples todo esse racional por trás da análise técnica, que a análise técnica que é a maneira mais simples de interpretar o mercado e talvez até a maneira mais correta. Pelo simples motivo, se a gente está analisando o comportamento humano através do gráfico, que a gente está analisando, na verdade, o mercado, Todo o mercado ele pode ser expresso através do gráfico. Então, o gráfico é só uma lente de uma coisa muito maior que tem por trás, que é toda a negociação. E esse comportamento que a gente vê no gráfico, ele tá sob as leis que regem todo o universo. Então, a gente pode comparar esse comportamento que a gente vê nos candles, essa movimentação do preço encadeado junto com as tendências, por exemplo, com o movimento do vento. Existe o vento que é uma brisa e existe um vento que é um ciclone. Então, é o mesmo comportamento. O voo dos pássaros. Um passarinho voando é uma coisa, mas uma revoada de pássaros traz outro tipo de entendimento para a gente. As marés, todas elas funcionam devido às leis que regem o universo. E o ser humano ele está sob essas leis. Então a gente consegue captar essas leis pelo comportamento humano, negociando ativos dentro do mercado. Espero que tenha ficado de fácil entendimento, porque isso é muito importante para a gente poder interpretar volume.
Então, o volume é o X da questão. Quando a gente consegue entender como que a gente conjuga volume junto com as tendências, tudo fica mais fácil, tudo fica mais simples, porém tem que ser interpretado de uma maneira muito tranquila, né? Então vamos partir aqui para a nossa análise, né? Para a gente poder entrar com volume de uma maneira simples para vocês entenderem. Então aqui na nossa tendência de baixa no mensal, a gente está buscando o nosso topo descendente na nossa tendência. Que informação a gente tem aqui? A gente já tem o nosso rompimento de mínima. Deixa eu puxar aqui. Ó. Rompimento de mínima do candle anterior mostra para a gente aqui que a nossa correção aqui da nossa tendência de baixa no mensal pode ser que a gente esteja formando nesse ponto aqui do gráfico, né, o nosso topo descendente, porque a gente tem um rompimento de mínima, né? Deixa eu passar aqui vou tentar falar de uma maneira muito rápida a nossa tendência para entrar no volume aqui. Ó, eu atualizei aqui para vocês. Tendência de baixa, a gente busca um topo descendente, preço retornou para a região das emas, aqui após o aparente cruzamento, e agora houve um rompimento de mínima. Deixa eu puxar aqui, está mais fácil, né? Houve um rompimento de mínima. Então eu já inseri aqui na nossa âncora essa informação que é importante, o rompimento de mínima. É muito importante, porque é o mensal que vai dar toda a informação da nossa tendência. Ele que vai passar as ordens para os tempos menores, para o fractal que atende a ele, vai passar a informação para que ele trabalhe, né? Só que a gente vai ver se ele está trabalhando de acordo com o mensal ou se ele está continuando a construir o que ele já vem construindo. Porém, o mensal deu uma ordem para ele. Rompi uma mínima. Agora, o que você precisa fazer? Então, teoricamente, né, a gente precisaria ver aqui, né, no nosso semanal, uma tendência de baixa. Vamos ver como é que está o nosso semanal. Semanal. A gente construiu aqui, né, vocês que já imagino que vocês que já estão acompanhando aqui os nossos encontros, já encontraram um novo evento aqui no semanal. A gente estava buscando um novo evento no semanal. Que evento que era esse? Era um fundo ascendente. Por quê? A gente está numa tendência de alta, a gente formou nosso topo ascendente aqui, já há algumas semanas, nossa tendência de alta. Nossa tendência de alta, nosso fundo ascendente, formamos o nosso topo ascendente e a maior probabilidade agora, conforme a estrutura da nossa tendência, é formar nosso fundo ascendente. Como que a gente descobre se a gente já formou o fundo ascendente? Primeira informação que a gente precisa ter, rompimento de máxima. Tivemos um rompimento de máxima? Sim, tivemos aqui, ó, rompimento de máxima. Aqui, rompimento de máxima, que trouxe para a gente uma informação aqui que possivelmente estaríamos formando o nosso fundo ascendente no semanal. Rompemos a máxima desse candle. Esse candle aqui, da semana passada, rompeu a máxima de um candle anterior. Sendo que a gente vem de uma extremidade, né, a gente precisa entender se isso aqui é o fundo ascendente do semanal. E onde que a gente vai ver isso? Pelo diário. Porém, vamos ver aqui a informação da nossa âncora. Tendência de alta, busca topo ascendente, né? Eu já atualizei aqui para vocês. Possível retração no EMA 12, ainda assim. E coloquei uma observação que é importante, que vem lá do mensal. Mensal rompeu a mínima. É importante a gente saber disso. Por quê? Mensal rompeu a mínima. Se o mensal rompeu a mínima, a gente tem que olhar para o semanal com devido cuidado pelo seguinte. O mensal pode ser que a gente esteja construindo o nosso topo ascendente, o tão falado topo ascendente, que a gente já vem dizendo isso desde o início dos nossos vídeos. Se o mensal está construindo um topo ascendente, eu preciso ver aqui no semanal uma tendência de baixa.
Então, essa possibilidade, essa probabilidade aqui, ela existe. Se a gente formar o topo do semanal aqui nessa região, por exemplo, a gente está formando o topo muito próximo do fundo anterior e muito distante do topo anterior, podendo já reverter a tendência. Então, se o mensal está dando uma informação dessa, a gente precisa olhar para o semanal com devido cuidado. Porém, a gente acabou de construir esse fundo ascendente. Quem vai dar deixa para a gente aqui, opa, pulei, é o nosso diário. Vamos já cair aqui na nossa âncora, no nosso diário, para ver o que está dizendo. Ó, tendência de baixa, mas busca topo ascendente. Preço rompeu região das EMAs e precisa permanecer acima para usar a EMA 12 como ponto ideal de suporte. Vamos entender o que quer dizer isso aqui. Ó. Então, está dizendo que o mensal está em tendência de baixa. Por que está em tendência de baixa? Se a gente construir um fundo aqui. Porque eu não estou vendo aqui ainda uma tendência de alta. Né? Olha a nossa estrutura aqui. A gente vem de um fundo descendente, um topo descendente, fizemos nosso fundo ascendente. Perceba que nessa região aqui, ó, o preço não rompeu o fundo anterior. E aqui a gente vinha de uma construção muito, onde houve precificação de dúvida. Observe aqui as nossas EMAs fazendo um papel interessante de resistência, porém o preço não descolava dessa região, tentava insistir para romper a EMA. Quando os ursos retomaram aqui, ó, os touros usaram o fundo anterior, que era um fundo de rompimento sem continuação, como suporte, usou o fundo como suporte. O evento fez um novo evento do diário, rompemos as EMAs. Então agora o ideal seria, conforme a nossa interpretação aqui, né, da tendência, conforme está na nossa âncora, o ideal seria que os touros segurassem nessa região aqui até que a EMA cruzasse, né? O ideal é que a gente vê isso aqui, né? A EMA 12 seguindo a tendência, a possível tendência. Deixa eu desenhar novamente aqui, ó. EMA 12 seguindo aqui e o preço retornando na EMA 12 para a gente ver aqui essa estrutura de alta no nosso diário. Porque se o diário começar a descer muito e não usar a EMA, eu vou ficar aqui preocupado, né, de certa forma preocupado, porque pode ser que a gente esteja construindo o nosso topo descendente já no semanal. Porque olha aqui o nosso pivô de alta aqui no nosso diário. Então, esse ponto aqui já é o fundo do semanal. Eu vou até alterar a cor aqui. Eu vou passar ele para ser visualizado no semanal e vou alterar a cor para verde, que indica o nosso evento do semanal. Então acabamos de confirmar um evento do semanal e o diário precisa aqui ver uma tendência de alta. Seria muito legal aqui para a gente dar continuidade, tirar o preço dessa região aqui para poder subir mais, e essa probabilidade aqui da construção do topo descendente no semanal, que seria aqui talvez o início da inversão, né, para construir o nosso topo no mensal, fique menos evidente. Porém, se for aqui, tudo normal, a gente está seguindo a tendência. Né? Então vamos falar de volume. Espero ter passado para vocês aqui uma breve análise aqui. Vamos falar de volume, que aqui tem algumas coisas bem importantes para a gente falar. Então vamos lá. Volume, eu vejo dessa forma. Se eu tenho uma tendência de alta, né, que é normalmente o desenho que a gente faz para poder ficar nítido aqui, né, qualquer entendimento sobre tendência, a gente sempre faz uma tendência de alta. Então a tendência de alta, ela é formada por impulso e correção. O impulso para cima, correção para baixo. Impulso sempre maior que a correção, correção sempre menor que impulso. Então é assim que a gente identifica a tendência de alta. E para essa tendência de alta ser uma tendência de alta saudável, onde o estoque relativo de compra, né, está sendo tem mais pessoas interessadas em comprar, né? O que eu preciso ver aqui? Barras de volume. Agora
vai dar trabalho aqui, ó. Deixa eu excluir isso aqui, fica mais fácil. Eu preciso ver aqui o interesse, o maior interesse em negociar na subida do preço agora ficou bom. Ó, maior interesse em negociar na subida do preço do que na correção. Então, o ideal aqui para a gente, a primeira coisa que a gente precisa identificar é essa conjunção aqui entre o preço e o volume, entre a tendência e o volume. Então, que sintoma que o volume está me dando aqui? Que os touros estão mais interessados em negociar na subida. Isso aqui é uma tendência saudável. Então, observe aqui, ó. Tá dando um pouco de trabalho aqui, mas vocês estão entendendo, né? Eita. Bom, é isso aqui. Maior interesse em negociar na subida e menor interesse em negociar na correção. Então, impulso, correção. Maior interesse no impulso, menor na correção. Vamos ver isso aqui na nossa tendência, como é que tá. Deixa eu ocultar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o 4 horas, que é um tempo onde a gente pode ver aqui. Vamos encontrar uma tendência aqui, ó. Tem que ser uma tendência mais saudável. Pegamos uma região do preço aqui onde muito... Aqui, ó, vamos ver aqui. Aqui tem uma tendência saudável, né? Ó, aqui a gente consegue ver... Aqui a gente consegue ver esse sintoma de volume. Então, olha aqui, maior volume na tendência, ó, maior volume em levar um impulso e menor volume na correção. Se a gente for juntar os dois, onde está o maior volume? Está aqui nessa região, ó, e menor aqui. Aqui tem umas barras de volume altas? Tem, mas se a gente for conjugar a tendência, né, toda a pernada, ó, onde está o maior volume? Está aqui nessa região. E aqui? Mais uma pernada. Como é que está nosso volume? Ó, maior, e a nossa correção? Ó, bem menor. Então, nitidamente, a gente vê que aqui tem maior interesse em negociar o ativo em uma tendência de alta, né, e menor interesse em negociar na correção. Então, esse é o primeiro sintoma, que é o sintoma mais simples da gente enxergar. Porém, né, essa construção desse volume, ele acontece de uma maneira, às vezes, muito sutil. Aqui com o preço lateral, a gente tem outra interpretação, né, não vou dizer agora, mas aqui, ó, maior interesse em negociar na subida, menor interesse, deixa eu desenhar aqui, menor interesse em negociar na correção. Deixa eu passar isso para cá. Maior interesse no impulso que na correção. Maior interesse em negociar o impulso que a correção. Porém, observe uma coisa importante. Primeiro indício da inversão, quando a correção começa a ter um volume maior que o impulso. Aqui a gente vê, ó, que essa barra de volume aqui, houve muita negociação. Em que momento houve muita negociação? Se a gente já conjugar aqui a interpretação que a gente já tem da tendência, ó, um rompimento praticamente sem continuação. O preço tentou, já é um indício aqui da nossa tendência. E a gente vê uma barra de volume aqui, o que aconteceu? Houve uma inversão da tendência, né? Bom, pessoal, esse é o primeiro
Esse é o primeiro vídeo aqui, um pouco mais explicativo do volume. No próximo a gente vai adentrar um pouco mais, vou procurar falar mais de volume e falar menos da tendência para aproveitar mais o nosso tempo. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.